Que a graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos. Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus enriquece a sua alma com o Espírito Santo, que você tenha saúde, tenha ânimo, tenha força, não deixa ser abatido por nada, mas se comporta como filho do rei. Como o irmão Brana, ele disse que tinha escravo, na época dos escravos, e embora que tenha escravo hoje ainda existe escravo de uma maneira sábia, mas tem. Mas teve a época mesmo descancarada dos escravos, compra escravo, troca escravo, e não faz muito tempo que terminou. Mas disse que chegou um fazendeiro e falou assim: eu vim comprar escravo, o senhor tem? Tem uns escravos aí que está à venda. Então eu posso escolher? Claro, se o senhor vai comprar, pode escolher. Aí foi lá onde estavam os escravos trabalhando. E ele ficou observando os escravos trabalhar, para entre ele comprar lá uns 4, 5, não sei a quantidade, mas por aí. E ele separou um, separou outro, quero aquele, quero aquele, quero aquele. E também quero aquele. Aí ele falou: não, aquele ali não. Aquele ali é o único que não está à venda. Todos os outros tá, mas aquele ali não. Aquele ali não está à venda. Eu queria aquele, mas não está à venda. Mas eu pago o melhor. Eu dou um preço melhor, mas não está à venda. Ele não está à venda. Porque eu tenho observado ele desde quando eu estou aqui, que os outros precisam haver falar, precisa haver bater para trabalhar. Faz corpo mole, o outro está cansado, cansa logo. Mas aquele ali não. Aquele ali trabalha sem ninguém gritar com ele, sem ninguém bater nele. Ele pega a mercadoria que tem que ser colocado na carroção, saco de café, ele pega e põe tudo em caixa, tudo certinho, faz um serviço limpo, bonito e apressado. O que é que... Por que ele é diferente dos outros? Porque ele é diferente. Falou: rapaz, eu fiquei muito tempo procurando saber por que ele é diferente, mas ele é diferente. Ele é exatamente isso que o senhor está vendo aí. O senhor dá comida para ele diferente? Não, ele come a mesma comida que os outros comem. No mesmo lugar, na mesma vasilha. Toma água que os outros tomam, dorme onde os outros dormem. Não tem tratamento diferente para ele, não. Ele é tratado igual aos outros. Mas é diferente dos outros. Aí falou assim para ele assim: você sabe, rapaz, o dono do escravo falando, eu levei muito tempo para descobrir, mas era uma curiosidade que eu tinha para saber o que faz ele ser diferente. Mas eu acabei descobrindo da onde ele vem. Ele é filho do rei da tribo. Os outros é escravo comum. Mas ele é filho do rei da tribo, lá de onde ele veio. O pai dele é o rei da tribo lá. Ah, então isso faz ele ser diferente. É porque ele se comporta como filho do rei. Embora que está aqui escravo, mas se comporta como que ele é o filho do rei. Não importa que ele é escravo. O que importa é que ele é filho do rei. Aí vai, é assim, é assim. Aí vem uma grana. Assim também acontece conosco. Somos escravos nesse mundo, passamos por dificuldade nesse mundo, às vezes passamos por humilhação, desprezo,
às vezes não somos mal entendidos, às vezes a pessoa invita a gente, mas eu sou filho do rei, e aí que está. E eu sou filho do rei. Então eu ando de cabeça erguida, cumprindo a minha missão, no meu posto de dever, sem precisar tomar reiada, sem gritar, precisa gritar comigo, porque eu sei aonde é meu posto de dever e sei a minha missão. Então isso vem do nascimento, vem da onde nós vem. Da onde você vem? Caminho aquele capitão do navio de Jonas, quando encontrou Jonas no porão, dormindo, falou: acorda, homem, nós estamos em apuro e você dormindo. Perguntou para ele: quem você é? Ele falou assim: eu me chamo Jonas e sou hebreu. Para onde você vai? Vou indo para Tarse. Qual é que é o seu Deus? Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Sou filho do Deus Todo-Poderoso. Enquanto que aquele navio, os marinheiros eram tudo idólatras. Mas depois disso se converteram. A Bíblia mostra que eles foram embora dando glória a Deus. Foram embora dando glória a Deus. Então, mas quem você é? Da onde você veio? Da onde você está vindo? Você está vindo desde antes da eternidade? Você também estava no lado de Deus, de Miguel, quando ele lutou contra Lucifer? Você estava do lado de Miguel? Em teofania? Você estava? Você já venceu Satanás no céu? E quando Deus expulsou ele, você estava junto expulsando? Então você continua vencendo ele, você já venceu ele no céu. Então vence ele aqui na terra. E chuta ele da sua vida, do seu lar, como você já chutou ele uma vez lá no céu. Você estava com Deus chutando ele. E ele caiu aqui na terra. Você continua chutando ele da sua vida, do seu lar. Porque você fala: não, pastor, eu não tenho Satanás não me atrapalhando, não tenho Satanás. Não. Então quem faz você perder culto? Então quem faz você não ter ânimo para ler mensagem? O Espírito Santo não é. Então quem faz você não se interessar em ler Bíblia? Ou nem ouvir, nem gosta de ouvir quem fala. E a Bíblia diz: bem-aventurado quem ouve e quem lê o livro dessa. A palavra desse livro. Bem-aventurado quem ouve e quem lê. Lá está lá em Apocalipse. A bem-aventurança para quem lê e para quem ouve. Às vezes você não pode ler, mas você pode ouvir. Às vezes você não tem um tempo aí para ler, mas você tem um tempo para ouvir. Porque para ouvir você pode até fazendo alguma coisa, arrumando a cozinha, fazendo um almoço e ouvindo. Não é para ouvir, não ata a sua mão. Você tem que somente o seu ouvido inclinar pela palavra e aí vai embora. Então a gente tem que agir como filho do rei, é o que somos. Não importa onde nós estamos. Não importa que você está, se você está no hospital, se você está num trabalho duro, não importa que você está num lar bem difícil, você é filho do rei, que nem Sadraque, Mesaque, Abednego lá na Babilônia. Estava lá na Babilônia. Foi levado para a Babilônia. Mas eles nunca agiu como os babilônicos. Ele não deixou nem a comida do rei. Daniel falou: nós não vamos comer a comida do rei. Nós vamos comer legumes. Mas precisa ser bonito para viver no palácio. Só pessoa aparentada que vive no palácio. E vocês quatro foi selecionado para viver no palácio. Então vocês têm que conservar
suas belezas, mas não fica bonito. Nós sabemos como ficar bonito comendo legumes, mas a comida do rei não. E não comeram. E o chefe deles, o responsável por cuidar deles, falou assim, mas você vai apanhar ele em apuro. Você não vai comer a comida do rei, vai ficar com a aparência caída aí, e o rei vai cobrar eu. O rei vai vir em cima de mim, porque eu sou responsável por vocês quatro. Falei, não, você fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, que o rei não... Pelo contrário, o rei vai te elogiar. Você apresentar nós com boa aparência, o rei vai te elogiar. Então, nós não vamos comer a comida do rei. Mas vocês estão em terra estranha. Vocês não estão na sua casa, vocês não estão em Israel. Vocês estão aqui na Babilônia. Aqui vocês têm que viver a lei nossa. Aqui não viver não. O que da onde nós vem? Nós vem de Israel. Lá ensina o Deus verdadeiro. E vocês ensinam aqui as idolatrias. Mas nós não vamos participar das suas idolatrias, não. Estamos aqui, tudo bem. Se precisar de nós, estamos prontos para ajudar. Se precisar de nós, estamos aqui. Mas quando se trata de adorar, só Deus. Somos ensinados assim. Somos ensinados que só existe um Deus. E só Ele adora e só Ele assina. Esse negócio de ter esse montão de santoiada aí, isso daí é montão. Isso aí não vai servir para nada, não. Isso aí é atraso de vida. Isso aí é atraso de vida. No livro do Salmo 115, o salmista fala: aquele que faz imagem de escultura e aquele que adora, fica igual a eles. O que eles são? Tem mão, mas não apapa. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem olho, mas não vê. Assim fica igual a ele, quem faz e quem serve. Aí você vai ver pessoa aí, estátua por a rua, porque ficou igual a imagem que ele adora. Se você adora a Deus, você fica igual a Deus. Se você adora um pedaço de barro, você fica igual a um pedaço de barro. Você fica igual àquilo que você adora. Fica igual àquilo que você adora. Então vamos adorar um Deus vivo para ser vivo. Vamos adorar um Deus que tem o céu para ter céu. Vamos adorar um Deus que tem vida eterna para ter vida eterna. Vamos adorar um Deus que perdoa para nós ter perdão também. Para dar para aquele que precisa. O que está em Deus vem para nós. O que está na imagem de escultura não passa para os seus adoradores, vira estátua. Porque você fala, ser humano vira estátua, a mulher de Ló virou. Virou uma estátua, por olhar para trás para o Sodoma e Gomorra, virou uma estátua. E tem quanto crente que não é estátua, não dá um amém, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não levanta a mão para cima, agradece a Deus, não bate uma palma para Deus, não aplaude o trabalho de Deus. É estátua, já virou estátua. De tanto olhar para trás. De tanto olhar para trás, olhar para o passado, olhar para trás. Ela não podia olhar para trás, ela olhou para trás. E tem quanta gente que não está olhando para trás? Israel no Egito, Israel no deserto, olharam para trás. Eles olharam para trás, Israel no deserto, olharam para trás. Não olharam para frente. Se eles olham para frente, eles veem Canaã. Aí eles iam se encorajar de ir para Canaã, porque o que eles estavam olhando? Aquilo é a lei da atração. Se você olha para Jesus, você atrai Jesus para você. Você não viu Pedro andando sobre o mar? Enquanto olhava para Jesus, ele andava. E de encontro com Jesus. Quando ele começou a olhar na onda, naufragou. Depende em quem você está olhando. Em quem você está olhando. Se você está olhando só para Jesus, como São Mateus 17, Jesus disse para Pedro, Tiago e João: eis aí meu filho, a ele eu vi. E quanta coisa também nós não ouve, né? Mas Deus fala: aí está meu filho, a ele eu vi. Aí vem Maria e fala, Maria vem e segue isso daí. Faça tudo o que ele vai e manda, São João 2. Aí foi que veio a transformação. Antes de ter a transformação da água para vir, teve que ter uma obediência. Teve que ter uma obediência do servente. Aquela obediência que o servente teve com Jesus,
O resultado foi transformar a água em vinho, mas antes teve que ter uma obediência. Aquele cego de nascença, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele, e falou, vai no tanque de Siloé e lava lá, você vai ter a sua visão novamente. Ele teve que obedecer. Ele não ficou, mas o senhor cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, eu nunca vi isso aí, se fosse o dia de hoje, era falta de higiene. Se é o dia de hoje, é falta de higiene. A pessoa cuspiu no chão, foi lodo, passou no olho do cego, falta de higiene. Se ia levantar uma crítica. Mas Jesus estava vendo se ele obedecia. Ele queria dar o que ele visse, mas queria ver obediência antes. É o que Deus não está vendo, obediência antes de receber o que quer. Só quer, pede, quero isso, quero aquilo. Mas cadê a obediência para chegar onde você quer? Para pedir o que você quer? Porque você fazer um pedido para Deus, apresenta para Ele uma obediência, aí você pede. Aí você pede. Agora, quer pedir, mas não quer obedecer. Por quê? Irmão, o que nós temos de crente hoje? Nós temos de crente amontoado. Mas nós não estamos falando de crente. Porque crente o diabo também é. Na carta São Tiago 2,19, São Tiago fala, crê tu que há um Deus, Satanás também crê. Crê e estremece. Então, crente o diabo também é. Adorar Jesus, o diabo também adorou. Quando ele chega lá na terra do Gadareno, o diabo adorou Jesus lá. Adorou e falou, sei que o Senhor veio perturbar nós fora de tempo. Deixa nós entrar dos porcos. Antes adorou Jesus. Adorar o diabo também adora. Então o que nós temos para nós não ser semelhante ao diabo? Aonde que nós vai que o diabo não vai? O diabo não consegue amar. E se ele não consegue amar, ele também não consegue perdoar, porque só perdoa quem ama. E se ele não amar, ele não vai para o céu. Satanás não vai para o céu porque não tem amor. E só entra no céu quem ama. Quem disse isso foi aquele que estava conduzindo o Mombana ali no paraíso. Quando ele viu o cachorro dele, o Fritz, e o cavalo dele, o Príncipe, ele falou, sabia que você estava aqui, Mombana. Aí quem estava conduzindo o Mombana falou para ele, tudo que você ama e tudo que tem amado você, chega nesse lugar. Tudo que você ama, falou para o Mombana, e tudo que tem amado você, chega nesse lugar. Então, ninguém entra lá na mensagem, que o Mombana prega. Desde então, ele prega a mensagem, o rei rejeitado. Nessa mensagem, o Mombana é bem claro quando ele fala assim, só entra no céu quem ama. A chave para entrar no céu é o amor. Lá não tem ninguém sem amor, nem entra. Sem amor ninguém entra no céu. E não é o amor nosso, não é o amor comum, é o amor de Jesus. Porque Deus é amor. Você tem amor, você tem Deus na sua vida. Então, irmão, se comportar como filho do rei, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, eles pregaram Deus em Babilônia. Eles mostraram Deus lá para Babilônia. Não importa que eles estavam em terra estranha. Não importa que eles eram escravos. Mas eles não deixaram. Eles perderam tudo. Perderam Israel, a terra de Israel. Perdeu o templo de Salomão. Perdeu família. Perderam casa. Perderam a adoração a Deus, que era lá de Israel. Mas não perderam a sua fé em Deus. Não perderam o seu comportamento com Deus. Eles passaram apuro. Quando o Nabucodonosor fez aquela estátua, o irmão Brana disse que era de Daniel. Era de Daniel a estátua, que ele idolatrou em Daniel. O rei acabou idolatrando Daniel. Quando Daniel falou para ele que ele ia ver animais, depois ele ia voltar a ser humano,
e ele voltou a ser, ele idolatra Daniel. Aí ele faz uma estátua de Daniel e põe todo mundo para adorar. Aí os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, não, eu não vou adorar não. Por que você pergunta, por que Daniel não estava ali? Por que Daniel não estava entre os três? Onde estava Daniel? Porque a estátua era dele. Ele não ia adorar ele mesmo. Então o rei separou ele, que era a estátua dele. Por isso que ele não estava incluído entre os três. Porque ele já estava na estátua. Aí o rei falou, vou tocar a trombeta aí. E a hora que tocar, todo mundo prostra. Tocou, os três ficou de pé. Não se encurvaram. Aí foi lá falar pro rei. Sempre tem aquele que fala, né? O rei, tem três aí que não obedece ao rei, não. E tu é escravo, menino nosso é. Aí o rei falou, não, chamou você, por que vocês não adoraram? Não, nós não somos ensinados assim. Da onde nós vem, não tem isso. Nós vem de um povo, de uma terra que não tem isso. Adorar foi uma imagem. Nós não somos ensinados assim. Êxodo 20, Deus falando com Moisés, fala, eu sou o único Deus, e só a mim adora e só a mim serve. Ele falou para Moisés, só eu sou adorado, só eu. Você vê aqui em São João, ele fala, a minha glória eu não dou para ninguém. A minha glória eu não dou para ninguém. Aí, tocou de novo a trombeta, nós vai dar uma oportunidade para vocês. Nós vamos tocar duas vezes. Aí tocou pela segunda vez. Pela segunda vez, tocou, repetiu. Ele repetiu a trombeta. Vamos tocar de novo. Vamos começar tudo de novo. Quem sabe os três não entendeu. Quem sabe os três não compreendeu. Vamos tocar a segunda vez. Agora isso aí de repetição, vamos tocar a segunda vez. Se na primeira não prostou, prostra na segunda. Ô irmão, nós vemos Paulo e vemos irmão Brana aí, né? Quem não prostou, quem não obedece Paulo, quem não... Vou dar uma outra oportunidade. Deus também faz isso. De quem Nabucodonosor estava copiando? Deus dá uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade. Deus dá, mas isso é para servir ele, é diferente. Mas Deus dá também. O Nabucodonosor deu uma oportunidade para eles errar. Uma oportunidade para eles errar. Deus dá uma oportunidade para nós acertar. Eles imitam Deus no lado negativo. Você vê a fornalha acesa 7 vezes mais? O que é? 7 era da igreja. A fornalha acesa 7 vezes mais era 7 vezes acesa. Agora 7 vezes mais, você vai ver era da igreja e você vai ver os 7 selos. Os 7 vezes mais é 7 selos. É isso aí. Sendo a fornalha 7 vezes mais. Então até a fornalha foi acrescentada a temperatura. Não é que eles tiveram que adorar a Deus 2 vezes, adorar a imagem 2 vezes. A fornalha também foi acesa 7 vezes mais, mostrando para os 7 selos. E quando Nabucodonosor tocou pela segunda vez, os 3 não prostou, porque os três, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, era 4. Daniel aponta para Jesus. É lógico, Daniel aponta para Jesus. Porque ele que foi na cova dos leões sozinho. Quem foi jogado na cova dos leões sozinho foi Daniel, que aponta para o inferno. Jesus já foi jogado na sepultura, sozinho. Né? E ele saiu de lá no 3º dia. Ali, aquela cova dos leões aponta para Jesus sepultado. Agora os três apontam para Lutero, João Wesley e os Pentecostes. Ali está os 3. Ali vem o 4º homem no meio. Aí a era nossa. A era nossa é Jesus em cena. É a era nossa e Jesus ensina o 4º. Aí o Lombana mostra na mensagem
na mensagem que ele fala, não é escolhendo a noiva, eu esqueço o nome aqui da mensagem, árvore noiva, restauração da árvore noiva. Nessa mensagem o Mombrana, ele entra mostrando para nós a restauração da árvore noiva em 4 estágios. Em 4 estágios. Aí ele falou, Lutero foi uma luz, o Wesley uma luz maior, Pentecostes uma luz maior, e vem agora a plenitude da luz, a mensagem que trouxe a plenitude da luz. Ele chama de luz, os 4 estágios da luz. Aí ele mostra a árvore noiva, sendo atacada por 4 insetos. E depois sendo restaurada por 4. Aí ele veio Lutero, folha, veio Wesley, casca, veio Pentecostais, seiva, veio nós, fruto. Veio nós, fruto. Olha lá o vale dos ossos secos. Primeira coisa que Ezequiel falou a palavra, que Deus falou, fala a palavra, porque Deus pergunta para Ezequiel, pode viver esses ossos? Ezequiel falou, o Senhor é que sabe. Tem coisa que só Deus sabe mesmo, né? Ezequiel é uma riqueza. Pode viver esses ossos? O Senhor é que sabe. É Deus que sabe. Ezequiel falou, não sei. Sendo um profeta, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Fala a palavra. E ele falou a palavra, precisava de ter a palavra. E ele era profeta e tinha a palavra. Palavra do quê? Palavra de restauração. Palavra de restauração. Aqueles ossos tinham que ser restaurados. Quem que tinha a palavra de restauração era o profeta. Então fala a palavra. Ele falou, e aqueles ossos começou, houve ruído naquele vale do osso seco, houve ruído e houve gemido, né? E aqueles ossos começaram a juntar o osso com o seu osso. Eleito com eleito, viginésio com viginésia, justo com justo, cada qual com o seu qual. Aí o corpo se montou. Aí ele falou, pode viver esses ossos, o Senhor é que sabe, então fala a palavra. Aí ele viu, primeira coisa que veio foi músculo. O irmão Branco fala, Martim Lutero, fé, músculo é fé. A segunda coisa que ele viu foi carne, por assim, isso aí era wesleyana, a carne. A terceira coisa que veio foi pele, a era pentecostal, a era da cobertura, a pele. Aí ele falou, está pronto, a mecânica está pronta, o corpo está pronto, com nervo, com carne, com pele, os ossos no seu lugar. Mas eles podem viver? Porque era uma mecânica, tinha que ter dinâmica. Pode. Ele pode viver, não sei, o Senhor sabe. Fala a palavra, chama o Espírito. Aí chamou o Espírito. Aí veio dos 4 lados, do surdo, veio quem que era o Espírito Santo. Aí veio e entrou naquele corpo e viveu. Qual é que era a quarta coisa que vinha? O Espírito. Primeiro, nervo, segundo, carne, terceiro, pele, o quarto, Espírito Santo. O quarto é o Espírito Santo, porque o número 4 é o número da terra, disse o irmão Branda. E ele é composto, o número 4 é o número composto. Por um lado ele é o 4, por lado ele é libertação, ele é o número da terra, porque nós é o 6 e a terra é o número 4. Porque tem 4 cantos, por isso que é o número 4. Então a terra a pirâmide tem 4 cantos. A pirâmide é feita com 4 cantos. Então a terra, o número da terra é o número 4. O número 5 é o número da graça, o número 6 é o número da obra, o número 7 é o número de obra completa, e assim é a matemática. Mas o número 4 é o número da terra. Por isso que o meu Brana disse, o número 4 ele não está certo, porque a terra ela está inclinada para trás. O dilúvio inclinou ela para trás. Então por isso que o número 4 não está certo, o meu Brana disse. Ele está em erro. O meu Brana disse, o número 4 está em erro, porque a terra está inclinada para trás. Porque a terra é o número 4. E ela tem outro lado. É libertação também. O número 4 significa libertação. Você vai ver que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. Aí você vai ver que o 4º homem que entra na fornalha é Jesus. Ele é o 4.
A terra, a nova terra. Jesus é a nova terra. Jesus é a nova criação. Jesus é a nova terra. Porque a terra, ela saiu de dentro da água, lá em Gênesis. Agora Jesus sai de dentro do Jordão. A nova terra também sai de dentro da água do Jordão. Aí que Deus desceu sobre ele, mostrando que Jesus é a nova terra. Então, e cada um de nós tem uma parte dele, uma parte dessa nova terra, que nós também se torna nova terra. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego apontam para Lutero, o Wesley e os Pentecostes. Aí entra Jesus, que é a nossa era. Entrou aonde? Entrou dentro daquela fornalha. E o que aquela fornalha era? E Deus converteu aquela fornalha. Deus converteu. Deus transformou aquela fornalha no jardim. Deus converteu. O marril que estava amarrando a mão de Sadraque, Mesaque e Abednego foi queimado. Aquele fogo queimou o marril, desatou ele, libertou eles e trouxe Jesus em cena. Por isso que eu falo que o lago de fogo, onde os marrios são queimados, mas os filhos de Deus vão viver no lago de fogo, que é Deus. Mas nós podemos... O lago de fogo para nós é um jardim, mas para os marrios é o fim dele. Fim dos marrios e liberdade para Sadraque, Mesaque e Abednego. E Jesus em cena. Jesus entre ele. O quarto homem era Jesus. 6 a 7 vezes mais é a 7 era da igreja. Ou 7 cedo, porque é 7 vezes mais é o 7 cedo, que veio a mais do 7 era é o 7 cedo. Então todas essas coisas aí agora, você vai lá para Daniel. Você vai lá para Daniel. Daniel é um tipo de Jesus. Daniel já fala de Jesus. Você vê que ele não entra na fornalha, ele entra na fornalha. Não, Jesus está tomando o lugar de Daniel. Jesus entra no lugar de Daniel. Porque eles eram em 4. Daniel não estava ali, Jesus estava no lugar. Jesus estava representando Daniel ali. Agora Daniel estava representando Jesus lá na cova do leão. Na cova do leão é Daniel representando Jesus sepultado. Sepultado. Jogado no inferno, e o Satanás não conseguiu segurar ele lá. Não conseguiu. Uma mãe diz que ele foi torturado. Isso ele foi, mas Satanás não segurou lá. Pelo contrário, ainda pegou a chave da morte do inferno, que estava no poder de Satanás, e trouxe. Irmão, a Bíblia é um livro rico, a Bíblia não é um livro pobre, não, graças a Deus. Se tem uma riqueza que Deus deu para nós, está acima de estrela, está acima do sol, está acima das nuvens, está acima das flores, está acima do rio, da água cristalina, está acima de tudo isso a Bíblia Sagrada. É o maior presente que Deus dá para nós, é a Bíblia Sagrada, porque ela é Jesus em forma de letra. Agora nem é Jesus mais em forma de letra, é Jesus revelado. A denominação tem Jesus em letra, nós temos Jesus revelado. Então que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com o Senhor Jesus. Vamos para as perguntas da tarde do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: Jesus tem um corpo físico no céu? Suas mãos têm as marcas da cruz? Obrigado, pastor. Se ele não tiver a marca da cruz, não tem como provar que ele morreu por nós. Não tem como ele provar que ele morreu por nós. Ele quando vem aqui na terra, ele vem num corpo teofânico. Esse corpo não tem cicatriz. Se ele aparecer aqui na terra com um corpo com cicatriz, o irmão Bernardo disse: você não creia, que não é ele. O corpo de cicatriz, ele não vai descer mais na terra. Ele só vai vir buscar nós no ar com o corpo de cicatriz. Porque ele vai ter que mostrar para nós a cicatriz. O seu irmão quer mensagem para isso, a mensagem chama Eu Sei, é o nome da mensagem. O parágrafo é o 50. O irmão Brana disse: nós encontraremos ele no ar e o reconhecemos, porque ele vai mostrar para nós a sua cicatriz. Ele mostrou a cicatriz dele para Tomé, depois ele mostra a cicatriz dele quando ele entra lá no céu, com o santo do Antigo Testamento atrás dele,
ele mostra a cicatriz lá para os anjos, mostra a cicatriz para Deus, porque Satanás estava no céu pelejando com Deus lá. O irmão Branham disse que estava tendo lá no céu um combate. Ele fala isso na mensagem Apocalipse 5, segunda parte. O irmão Branham fala assim: havia lá no céu um combate. Satanás queria que Deus apresentasse o corpo que venceu ele no Calvário. E cadê aquele corpo? E ele estava aqui 40 dias juntando a igreja. Satanás lá no céu pedindo o corpo, com um grupo de demônios, pedindo o corpo. E aí, quando chegou 40 dias, ele entra, coçando do Antigo Testamento, com as duas mãos levantadas. Eu tenho aqui a mensagem chama sepultamento. A mensagem chama sepultamento. Ele apresenta sua mão com cicatriz, lá no céu, desmascara Satanás, porque o que Satanás queria, ele chega e apresenta, aqui está a cicatriz, aí Deus fala, ele aí, isso aí é ele. A mesma exigência que Tomé fez, se eu não ver cicatriz eu não creio, Satanás também fez a mesma exigência lá no céu. E ele apresentou aqui na terra, mostrando cicatriz, convenceu. Ele convenceu Tomé. Depois lá no céu ele convence novamente. O próprio Satanás teve que ser convencido, que era ele. Aí Satanás foi esbarrado lá. Pode descer que é ele. Aí que ele liberta o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava preso. Se ele não sobe, o Espírito Santo não desce. Porque ele falou, se eu não subir, ele não desce. Por que ele não podia descer? Porque ele tinha que provar que era ele, para liberar o Espírito Santo. Aí quando ele apresenta, sou eu que está a minha cicatriz, o Espírito Santo é libertado. Aí ele mostra a cicatriz dele para nós no Ares. São 3 vezes, né? Não é 3. Tomé, lá no céu, agora para nós. Ele vai mostrar pela 4ª vez aqui para os 144 mil. Está lá no livro de Zacarias. Que eles vão perguntar que feridas são essas nas tuas mãos. Ele responde, são uma ferida que foi feita na casa dos meus amigos. Aí todos eles chorarão. Então ele vai mostrou para Tomé, mostrou lá no céu, mostra para nós e mostra para 144 mil. E sem aquela cicatriz, não tem jeito dele provar. A cicatriz é o que prova que é ele, irmão. Se ele não tem cicatriz, não tem como provar. Não tem como provar que é ele. Tá? Aquela cicatriz sim. Agora, lá na eternidade, lá que não tem nada de provar que é ele, porque no céu não tem nada, não tem ninguém com incredulidade lá, ninguém duvidoso. Então aí o corpo eterno, quando entrar na eternidade, não sei se a cicatriz desaparece, né? Na eternidade, pode ser. Mas enquanto ele está juntando o povo, enquanto ele está aqui nessa caminhada de salvação, ele tem que ter aquele corpo para provar a morte dele. A cicatriz é a marca. A cicatriz é a marca. O cadê ele marcou Jacó, põe uma marca na coxa de Jacó. Em Jesus ele põe uma marca na mão, no pé, na testa e ao lado. Ele tem 5 feridas, vamos ver. Ele tem 5 feridas. E ele mostra essas 5 feridas como uma prova que foi ele. E lá no céu hoje ele está à destra do Pai, com aquele corpo com cicatriz. Vamos lá, Dan. Então, a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo ainda, ele pergunta como seremos após a ressurreição. Como Jesus é, nós seremos, irmão. Está lá em São João. Não somos ainda o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Porque nós é parte dele. Como ele é, nós seremos. Nós é a esposa. A esposa é parte do marido, como Eva era parte de Adão. Osso do meu osso, carne da minha carne. É o que Jesus vai falar para nós, o que Adão falou para Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. Então os dois, nós com Jesus, se tornam um. Vamos para o estudo de oração da tarde. João William pede oração a seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração a seu favor e sua família. Benedita Nitz pede oração a seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração a seu favor e família. O irmão Marcos Geraldo pede oração a seu favor e família. Leia Nitz pede oração a seu favor e família. O William Pinheiro pede oração a seu favor. O irmão Oliveira Marcelo pede mais o Espírito Santo.
Oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família, o irmão Aparecido Castro, pede oração à sua esposa, à sua família, ao pastor Joel e só. Senhor Deus, nós vamos orar porque o Senhor falou para nós pedir, para nós buscar e para nós bater. Pede e recebe, busca e encontra, bate, abre-se. Então nós estamos aqui nessa caminhada, pedindo para Ti mais força, mais Espírito Santo, como o irmão Marcelo sempre está pedindo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Porque quanto mais Espírito Santo nós tem, mais nós somos vencedores. Olha bem que Elia fez 4 milagres, Eliseu fez 8. Por que Eliseu fez 8 e Elia fez 4? Porque tinha porção dobrada do Espírito. Então, quanto mais Espírito Santo nós temos, mais vencedores nós somos. Nós vemos isso em Elia e Eliseu. Eliseu foi além de Elia porque tinha a porção dobrada. E a porção dobrada do Espírito Santo levou ele a fazer o dobro da obra. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, não faz nada. Quanto mais, vai ver a Sansão. Quando Deus descia sobre ele arrebentava tudo. Mas quando Deus afastava dele, caía no colo de Dalila. Esse é o problema. Cai no colo de mulher. Por que cai? Porque perdeu o Espírito Santo. Então, quanto mais Espírito Santo temos, mais vitória temos. E eu disse ao irmão Brana, quanto mais Espírito Santo temos, mais perseguido nós é também. Tem mais essa, nós também é mais perseguido. Mas nós pode ser mais perseguido, porque se nós tem mais Espírito Santo, nós tem mais tolerância, nós tem mais compreensão, nós entende mais, nós somos nós adora a Deus mais, nós busca Deus mais, tudo é mais, porque tem mais Espírito Santo, também tem mais tudo. Tudo que é de Deus, você tem mais. Então, quanto mais Espírito Santo nós temos, mais vitória nós temos. Então vamos pedir para Deus, acrescenta o Espírito Santo na nossa vida. Temos que ter prosperação? Temos. Se Deus dá uma prosperação material para nós, agradecemos. É bom ter uma boa casa, é bom ter um bom carro, é bom ter um bom salário, mas melhor ainda é ser cheio do Espírito Santo. Então que Deus dá para cada um de vocês, irmão, essa dádiva do céu, o Espírito Santo nas tuas vidas, levando vocês a ter vitória, ter saúde, ter força, fazendo com que as portas se abrem, seja do emprego, seja da saúde, seja da paz, porque ele disse, bater-se, abre-se-á. Então, se você bate, a porta abre, se é a porta do emprego, se é a porta da felicidade, se é a porta da saúde, basta que você bater, ela abre, porque a chave está com Jesus, a porta está só encostada, é só você bater e abre para você. E você entra então nessa mansão do Senhor Jesus Cristo. E vai viver nessa mansão. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ser ouvinte. Obrigado por você me tolerar, me suportar. Obrigado de você me acompanhar. E obrigado também das suas ajudas que vocês sempre me mandam. Eu agradeço também. Ela tem sido de muita força para mim, de muita ajuda para mim. Continuar com esse trabalho. Que Deus te abençoe e Deus acrescenta as bênçãos às tuas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.